E o ministro Luiz Henrique Mandetta deu ontem, ministro da Saúde, claro, deu ontem uma entrevista exclusiva ao programa da Rede Globo Fantástico. Engraçado o ministro lamentando que ele é do Mato Grosso do Sul e que os filhos, os pais, os netos, o telefone, o que houve, que não vem mais gente? Não, que não pode estar concentrado em Brasília. Mas como é que ele pôde ir em Goiás? Ele deu uma entrevista lá de Goiás, lá do Palácio das Esmeraldas, lá, a sede do governo de Goiás. E claro, ele foi um convidado do governador Ronaldo Caiado. Então, se ele pôde se deslocar de Brasília para ir para Goiás, poderia se deslocar de Brasília para ir lá no Mato Grosso do Sul, está com a família, né? Mas esse caso é apenas uma observação. O fundamental é de que o ministro, inclusive no dizer de um ministro do Palácio do Planalto, próximo presidente, que o Mandetta não se ajuda, né, a permanecer no caso. Parece que ele quer insistir no governo paralelo, quando ele diz assim, né, as pessoas não sabem se ouvem o ministro ou ouvem o presidente da República, mas ele se equiparar com o presidente da República, não, ele é ministro do governo, ele tem que falar pelo governo, mas de acordo com o governo. Então, quando ele fala, não, espera que nós cheguemos a um consenso, mas tem que buscar o consenso antes de falar em público. Então, o ministro, definitivamente, ele não se ajuda, porque ele fica criando essa confusão e insistindo em fazer um governo paralelo. Esse negócio da cloroquina aí, que está tanta confusão, e a razão fundamental do atrito entre ele e o presidente, por exemplo, os Estados Unidos lá, a agência de saúde já formalizou. Então, de repente, é uma birra pessoal dele por causa daquele estúpido governador de São Paulo, mentiroso, demagogo, uma negação da política brasileira, e aí aquele outro governador lá, insensato, do Rio de Janeiro, e ele se presta a esse tipo de coisa aí, né? Então, infelizmente, estava indo muito bem, mas esse confronto, ele está muito mais provocando. Não sei se essa entrevista, aí tem gente aí nas redes sociais que está apostando que quando muito ele dura até amanhã, mas ele tem que fazer a parte dele, quer dizer, tem que buscar uma conciliação. Ele vai cuidar da saúde, o ministro Paulo Guedes tem que cuidar da economia e o presidente tem que pensar no Brasil. Ou seja, os três têm que entrar no entendimento e falar pelo Brasil. Agora, os ministros não podem. O ministro Paulo Guedes, de repente, vai correr por conta própria, não se preocupa com a saúde. O da saúde corre em linha própria e não se preocupa com o resto do país. Calma lá. É preciso, então nós estamos numa guerra, em duas frentes de guerra, hein? Duas frentes de combate. É preciso conciliar, né? E o presidente é o presidente. Então ele tem que pensar no Brasil, o Paulo Guedes na economia e o Mandetta na saúde. E aí tem que haver uma conciliação. Eu acho que o ministro Mandetta, infelizmente, está radicalizando, está querendo virar grande notícia para ser dispensado do ministério.